Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sal na Lesma Podcast. A minha convidada de hoje é uma pessoa até difícil de apresentar aqui. Eu teria que falar alguns minutos para falar tudo o que ela faz. Então eu vou começar direto na perguntinha que eu sempre faço. Eu vou deixar ela falar, depois eu vou complementando se ela esquecer de alguma coisa aqui. Vamos ver. Tudo bom, Sara? Seja Tudo bem, e bem-vinda. você? Tudo Obrigada pelo ótimo. convite. Eu que agradeço, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que não é fácil se deslocar em São Paulo, mas agradeço muito sua participação aqui, viu? Obrigada. Para começar o podcast, eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas. A ideia, eu até não falei isso com você em off, mas a ideia do Sal na Lesma vem de só vai, Sal na Lesma, é uma expressão de família minha, assim, uma brincadeira. Tipo, vai fazer alguma coisa, Sal na Lesma, manda lá. Então a ideia é inspirar as pessoas, falar de trail para quem está começando, falar de trail para quem não tem uma trilha perto de casa e mostrar que qualquer pessoa pode ser corredora de asfalto ou corredora de trilha, que é mais a proposta aqui, mas é tentar motivar. E eu tenho trazido aqui pessoas que, de certa forma, ou me motivam ou já me motivaram em algum momento. E como eu te disse, você é uma delas, então eu quero saber aqui, quero que você conte para as pessoas quem é Sara. Ó, é bem difícil essa pergunta, né? Acabei de falar aqui com você no off. A Sara é uma mineira lá de Guaraciaba, interior de Minas Gerais, cidadezinha com 5 mil habitantes, e que veio para São Paulo com a família em 2006. Vai completar o ano que vem 20 anos aí de São Paulo. E hoje eu sou empreendedora na corrida. A corrida, para mim, hoje faz parte de todos os cenários da minha vida, né? Vida pessoal, vida profissional. Então, eu sou corredora, empreendedora, sou mãe da Ana. E é isso. Estou aprendendo aí com a corrida e com a vida. Muito bom, muito bom. Eu tenho feito sempre a mesma pergunta, já virou a forma de apresentar aqui. E é isso, a ideia é ouvir assim, quem é você, mas de uma forma simples, porque às vezes eu leio o seu currículo, eu te apresento aqui de uma forma estratosférica e você nem vê dessa forma. Então, quem te segue vê uma Sara, mas às vezes a gente quer saber. Eu, por exemplo, sabia do Corre Mineira, mas não sabia de onde você era. Faltou dizer isso, né? Mineira, para muita gente, corre mineira. Corre Eu Mineira. brinco que a Sara, nem lembro mais da Sara antes da Corre Mineira. Se tornou uma pessoa só. Mas é isso, sou a Corre Mineira aí para muita gente. Que legal, não, que legal. Eu sigo você tem um tempinho assim e sempre acompanhei o seu bom dia, meus pãozinhos de queijo, seu jeitinho de falar e tal, e vejo o quanto você tem evoluído assim, não só na corrida, mas, né, nesse mundo da corrida toda, assim, até como empreendedor. Então, parabéns aí pela sua história na corrida, vamos dizer Obrigada. assim. Eu vou falar aqui também um pouquinho antes da gente começar do nosso patrocinador, que é o café. Eu vou passar um cafezinho aqui pra gente. O Cruz da Mata Café, tá? É um café de Minas Gerais, café 100% arábica. Eles no site têm o Drip Coffee, que eu sempre trago aqui pro pessoal, que é esse carinha aqui, que é um sachêzinho individual de café. E eu conheci, inclusive, numa prova, É esse bom que é café. prático, né? Então, a gente levou numa prova que eu fiz de autossuficiência, eu conheci através de um amigo. E aí, através desse relacionamento aí, veio... Esse aqui é seu, para você levar para casa. Obrigada. Veio a oportunidade da parceria. Então, quem quiser conhecer mais, é Café Cruz da Mata no Instagram, né? @Café Cruz da Mata. E o site é cruzdamata.com.br. Tem 5% de desconto na primeira compra. E assim, putz, eu sou suspeito porque eu gosto muito de café, eu tomo de manhã, à tarde, à noite, mas é muito bom. E é uma galera também que apoia o esporte, assim, eles são da mountain bike, estão sempre nas Isso é provas, importante. isso é importantíssimo. Então eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo. Eu vou passar rapidinho aqui um coffee para nós. E aí, eu quero saber de você uma coisa, enquanto eu vou passando aqui. Desde quando que você corre? Conta pra gente. Quando que você começou a correr? Eu comecei a correr em 2017. Eu vinha passando por um processo de luto, né? Perdi minha mãe em 2014 e não foi uma fase simples, né? Nunca é, né? Mas a gente teve aí um longo caminho com o tratamento de câncer e aí acabou que ela
descansou em 2014 e desde 2014 até 2017 eu tive aí um período bem intenso de luto, de tentando se reerguer. E na empresa onde eu trabalhava, a gente tinha um grupo de corrida e caminhada. E eu comecei a interagir com eles. E aí eu troquei o conforto do fretado durante 2 horas e meia. Todo esse trânsito de São Paulo a gente passava. Eu morava em Guaianazes e trabalhava em Osasco. Então dava de 2 horas e meia até 3 horas de fretado. E aí, fazendo a corrida e caminhada, eu conseguia tempo para fazer 50 minutos de treino, pegar o metrô e chegava mais ou menos no mesmo tempo em casa, porque eu pegava menos trânsito. E aí foi assim que a corrida começou na minha vida, né? Num grupo de corrida e caminhada da empresa. Mas em questão de poucos dias eu já criei caminhos diferentes, aí já descobri as provas, né? Já não era mais suficiente participar ali do grupo. Comecei a burlar, você como professor vai brigar aqui comigo. Comecei a burlar os treinamentos que eles passavam, que já não era mais... Era muito monótono para mim. E aí eu descobri uma corrida onde um amigo meu ia tocar pós-corrida, essas night run da vida. Sei. E aí com a desculpa de ir no show dele, eu me inscrevi na primeira prova com 15 dias que eu tinha começado a corridinha. E não parei. Mas, assim, quem viu esses dias lá no meu Instagram, viu que meu pai sempre conta uma história de quando eu era criança e eu caminhava com ele 18 quilômetros em 3 horas e meia de uma cidade para outra, que ele é pastor, a gente ia de uma cidade para outra para fazer os cultos. Então eu falo que a corrida, a trilha, ela tá na minha vida desde quando eu não sabia o que era trilha. Então eu ia com minha avó também do sítio para a cidade, pra gente ir na igreja, e a gente saía da estrada, né? A gente chama lá de grota, passava pela grota, que era no meio da floresta. Hoje eu sei que isso é uma trilha. Então, eu brinco que a corrida já estava na minha vida, a trilha já estava na minha vida muito antes de eu saber o que era isso. Dá o nome de corrida Isso. e trilha. Que legal, que bacana. A corrida, eu falo pro pessoal, assim, igual você falou, eu sou professor e tal, mas eu tento sempre falar isso para as pessoas. A gente nem sempre a corrida tá trazendo uma regra de correr. Às vezes ela tem algo por trás, né? No seu caso, a corrida estava servindo também como uma válvula de escape, como uma fuga, não, mas Uma um terapia. tratamento. É que o pessoal briga muito de falar em terapia, É. né? Diz que é terapêutico. Terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. É isso. É isso. Mas, pô, que bacana, que legal, assim. Fico feliz que a corrida tenha entrado na sua vida e ficado, né? Isso é o mais importante. Eu falo que, na verdade, para mim é terapia, sim. Porque na época, desde quando minha mãe estava em tratamento, eu faço um acompanhamento também com um psiquiatra, com medicação, com um psicólogo. E de um tempo após a morte dela, eu tive a gestação da minha filha, que já é uma história que também confunde um pouco com tudo o que aconteceu, tudo ao mesmo tempo. Eu descobri a gestação da minha filha no dia do velório da minha mãe. Então, Caraca. foi um turbilhão de coisas, né? Então, quando eu encontrei a corrida e um tempo depois voltei ao médico, eu escutei do profissional assim, você nunca deve parar de correr. Para você, a corrida é tratamento aliado. Então, para mim, é terapia, sim. Então, Sim, desculpem sim. os termos técnicos, Claro, é isso. entendeu? É isso. Perfeito, perfeito. Eu falo sempre, ontem eu gravei um outro episódio com um amigo que é treinador, a gente tava falando de você às vezes vai ao médico, então você é minha aluna, Sara se machucou, eu sempre falo, vai num médico de esporte. Nada contra os médicos, total respeito a todas as profissões, mas às vezes a gente vai procurar um tratamento e a pessoa fala assim, para de correr. E parar de correr pra Sara, por exemplo, vai danificar outras coisas, não é só correr. Então eu acredito super também, talvez não na palavra técnica, mas eu também acho que se não for terapia, é no mínimo terapêutico. Eu brinco, eu falo que quanto pior eu tô... Vamos ser cancelados, por favor. Quanto pior eu tô, mais eu corro. Tipo, aquele Sim. dia que eu tô ruim, preciso fazer uma reunião comigo mesmo. Eu saio pra Fala que eu fazer um preciso longo. pensar. Uma vez eu tava treinando pra Indomit, fiz os 50K, a gente vai chegar nessa conversa daqui a pouco. E aí eu subia o Jaraguá, que eu não tinha tantos lugares pra treinar trilha, né? E aí tinha uma família que me viu subindo, sei lá, eu subi 5 vezes nesse dia.
E eu comecei tarde, então pega muito turista, pessoal de crianças mesmo, subindo a trilha. E a menina não entendia nada, porque uma hora eu tava de boné, depois eu tava sem boné, depois eu tava com camiseta, sem camiseta. E eu falava, não, é minha irmã, é minha irmã. Aí eu brincando, né? Não, tá doida, eu imagina subir tudo isso. Aí uma hora o pai dela falou assim, não, é ela mesmo. Aí ela, mas por que que você subiu? Eu falei, então, sabe quando você tá de castigo, aí fala assim, ó, você precisa ir lá pro canto pensar? Hoje eu precisava pensar, só que eu precisava pensar muito. É isso, mas Então, é dependendo do tanto que a gente precisa pensar, tanto que a gente o tanto que a corre. gente corre. E aí me diz uma outra coisa, que você começou a correr, não parou mais, e o trail? Teve um intervalo muito grande para você entrar no trail, começar a correr trilha, montanha ou não? Foi rápido Foi também. rápido, foi rápido. É, eu falo, né, não faça o que... como é a Faça o fala? que eu digo, não faça o que eu faço. Exatamente. Então, eu pulei algumas etapas. Comecei a correr em março, participei da minha primeira prova em abril de 2017. Aí eu decidi que queria fazer uma meia maratona de rua em outubro. Então, eu já me inscrevi na meia de Sampa em outubro de 2017, achando que eu ia conseguir treinar até lá. Não aconteceu. Aí eu pulei do 10 literalmente para os 21. Tô aqui Boa. para contar, né? Pô, é, Sobrevivi. aprendizado, é E aprendizado. aí, isso foi em outubro. Em novembro, alguns amigos da corrida me falaram de uma Ladeiras da Penha, que aconteceu lá em Guararema. Essa etapa não existe mais, infelizmente. E aí, eu corri num feriado de novembro, se eu não me engano, dia 20 de novembro. E no dia seguinte, participei de outra trail na Serra do Mar, que era o circuito das serras. Antigamente a gente conseguia chegar e se inscrever na mesma hora. Não sei se você participou dessa Aham, fase. aham. Hoje, por muita gente que, Não enfim, pisa na consegue, bola, não consegue aí a mais gente não consegue mais. Mas eu fui assistir a galera correr, se inscreveu. cheguei lá, consegui inscrição e fiz minha segunda trail, tipo, em 2 provas em 2 dias seguidos. E já comecei no Ladeiras, já também foi 21, porque lá era estradão e nessa daí, especificamente essa, era estradão, não era tanta trilha. E no dia seguinte eu fiz os 12 no Circuito das Serras. Então, foi assim, minha estreia no trail. E depois continuei nos 21, que eu... Você sabe que a maior parte das pessoas, a maior parte, eu acho, começam dessa forma. Porque primeiro que rola a vontade de se desafiar e a gente primeiro vai experimentando para depois entender e buscar. Não, agora eu vou fazer uma periodização ou seja lá o que for. Você não é a primeira, viu? Nem a segunda que conta isso aqui. E aí vamos falar então um pouquinho da sua história, assim, de corredora, né? Porque você fez rua, fez asfalto, mas acho que 10, você já tem 10 das vezes os maratonas. 42 quilômetros ali, mais de, né? Uma maratona. Você também fez aquela prova das serras que até Sim, rolava um desafio, né? sim, a Up Hill, fiz ela 2 vezes. Quando eu falo das 10 maratonas, é, até, algumas vale até mais que ultra, que me desculpem os ultras, né? Em termos de horas de duração, né? Que você tecnicamente maratona até Sim. 42,195, partiu de 42,195 ultra. Mas tem muitas dessas provas que eram maratonas em subida. Eu brinco que eu tenho 2 ou 3 maratonas normais. E nunca é Entendi. normal que as minhas maratonas normais também foi dentro de desafio. Então, Ah, sempre foi com 2, 3 provas junto. Só a SP City e a Maratona de Chicago, que eu corri somente a maratona. Então, a Maratona do Rio, eu fiz o desafio em 2023, que eu também corri 21 e 42 e o 5. Então, foi plana, foi no asfalto, mas também foi ali dentro de um desafio. Na Up Hill, a primeira vez que eu corri foi em 2021, subindo a Serra do Rio do Rastro. E essa também foi bem marcante, depois a gente pode falar especificamente dela. E o Shogun, que é um desafio que a Up Hill tem de todas as distâncias lá na Serra do Rio do Rastro. Só que diferente do desafio do Rio, que aconteceu agora, que a gente fez 4 dias, lá é praticamente em 2 dias. Eu brinco que é 2 dias e meio. Sexta-feira à tarde, a gente fez 5K na cidade, lá no alto da serra. E aí, sábado de manhã, a gente subiu de Lauro Miller até a serra lá em cima.
Isso subindo a Serra do Rio do Rastro. Não lembro agora qual que era a altimetria, mas era bastante subida. Imagina o Jaraguá piorado, tipo, muito isso. E aí, no sábado à tarde, 10 quilômetros. E no domingo a gente subia de novo o Rio do Rastro. Dava 80 e poucos quilômetros no total. Subindo 2 vezes a Rio do Rastro em menos de 24 horas. Para quem não conhece, a Serra do Rio do Rastro é bem difícil, não é uma subidinha qualquer, Não, né? ela é mais difícil que aqui no Jaraguá, porque ela vai serpenteando. Literalmente, a gente fala que ela é uma serpente. Quando eu me apaixonei por essa prova, foi escutando um áudio no YouTube, uma chamada, essas vinhetas de prova. Sim. E aí vem um locutor tudo místico, assim, prazer, eu sou a Serra do Rio do Rastro, não sei quantas mil curvas. Aí eu falei, eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu tentei sorteio há alguns anos, porque lá era por sorteio. Agora faz tempo que eu não participo, então eu não sei como tá essas edições que aconteceram depois de 2022. Mas lá era por sorteio. E por sorteio eu não consegui participar, fui chamada não. Eu me inscrevi no sorteio algumas vezes e eu nunca conseguia. Aí, na pandemia, passando ali, quando começou a reabrir, eu fui convidada para correr. E aí, alguns patrocinadores podem levar alguns atletas, e aí eu fui convidada. Só que, naquela época, a gente estava, assim, tudo fechado. Era 2021, mês de julho, me chamaram. Então, a gente tinha aí 1 ano de isolamento. Eu treinando 5, 10 quilômetros. E aí eu falei, cara, na de 2021 não tinha o Shogun. Não lembro se tinha o Shogun. Mas eles não me deram alternativa. Tipo, eu não podia escolher qual prova. Se eu podia fazer a de 25. Me desafiaram a fazer os 42. Entendi. E aí até arrumei algumas encrencas por aí, porque eu aceitei o desafio, mesmo muita gente não concordando, muita gente duvidando. A prova ela tinha um tempo limite de 6 horas no passado. Então, se você não completasse em 6 horas, você era retirado da prova. E com a pandemia aumentaram o tempo de corte. Então, muita gente falava, você só vai conseguir porque agora o tempo é X horas. Ah, se fosse o tempo limite oficial, você não ia conseguir. Tem gente que treinou 1 ano e quase ficou no corte nos 25, os 42. Nem se eu fizer hoje eu consigo, imagina você. Aí eu falei, cara, eu quero tentar, não tenho problema nenhum em chegar lá E não fazer, e não conseguir. completar, mas eu quero tentar. E aí, durante a prova, primeiros 20 e poucos quilômetros da prova, eu fiz os primeiros 30, né? Que é os últimos 12, eu relaxei um pouco. Porque existem alguns cortes no meio da prova. Então, até os últimos, as placas lá decrescentes. Então, quando eu cheguei no faltam 12, era o último corte. Quando eu vi que eu tava dentro e com muitíssima folga, que eu vi que se eu caminhasse o resto da prova inteira, eu tava dentro do tempo limite oficial anterior. Eu andei demais. Aí eu tirei foto, fiz vídeo, fiz tudo que eu quis. Mas terminei dentro fui 5 horas e 56. Tinha mais de 1 hora ainda pela frente para completar. E no ano seguinte eu voltei e fiz esse Shogun, que era as 4 distâncias em 2 dias e meio. Que legal, meus parabéns. Eu não Obrigada. sabia disso. Saudades até de fazer umas loucuras dessas. Eu falo isso, eu acho que cada pessoa é uma pessoa, assim, existe dentro do treinamento o que é correto, mas cada um tem uma história, tem momentos, às vezes tem oportunidades que aparecem que se fala, putz, é pegar ou largar. Eu acho que são também objetivos distintos. Sim. Lá na Uphill, meu objetivo era completar. Em 80% das provas, você vai me escutar falando isso. Se eu for fazer, se o tempo limite é 7 horas, se eu fizer 6 horas 59, eu tô feliz. Já existe pessoas de alto rendimento. O Jonathan até briga comigo quando eu falo assim. Mas hoje, meu objetivo é esse. Então, como eu tenho bastante coisa para pensar, eu sempre gosto das maiores distâncias e fazer no maior tempo possível. Não, e volta naquele assunto do começo. Às vezes é a sua forma de se manter saudável na corrida. Putz, eu vou devagar, mas eu preciso de um desafio. Então, eu não quero diminuir e correr mais rápido. Eu quero me desafiar e chegar dentro do corte sem me machucar, tá bom. E beleza, cada um. Eu penso assim também. Nessa prova, especificamente, quando eu tava dentro do ônibus a caminho para lá,
Eu viajei sozinha, não conhecia ninguém. Não, a agência não te manda assim, tudo pago. Tem muita gente que acha que é bonitinha. A internet é linda, né? Tem gente que acha que eu fui pra Chicago patrocinada. Tinha alguém te esperando Nossa, lá, né? não. Na Uphill a gente conseguiu as inscrições, mas o resto era tudo por minha conta. Então, como eu não tinha tanto tempo hábil para pegar a passagem aérea, tudo de última hora, fui eu de ônibus. Esse dia eu ainda estava de home office, o ônibus quebrou no meio do caminho, mó trampo. E aí, dentro do ônibus, eu tava lendo o livro do Sidney Togumi. E ele falando da Tour de Gents lá no... Esse livro aí. Que é um sonho meu também, um dia fazer essa prova. 2028. Não, ainda não. Bora Pra lá? mim, não. Ainda não. A Tour de Gents tem que participar de algumas antes, né? Esse ano eu fiz o La Mission Argentina, né? Aí eu concluí os 100 milhas. E ela é classificatória pra lá. Aí eu consegui a classificação. Aí eu tive uma... Desculpa te interromper, é que você falou. Tive É o uma gancho. reunião em casa de quase um mês, eu e minha esposa, porque pra Itália é muito caro, né? E aí até alguns alunos falaram, não faz rifa, você tem que ir e tal. Só que eu tenho um filho pequeno e se eu for eu quero viajar, porque eu não vou voltar toda hora. Sim, Então, tem que ir com a família. a gente conversou, falei, não vou, tal. Então esse ano, agora em fevereiro, eu não vou de novo pra Argentina, porque eu ainda tô pagando a que eu fui. E pretendo ir em 27, fechar pra 28, fazer esses 330 aí. Então, por isso que eu brinquei, vamos em 28. Só não pra sabe? galera contextualizar, a Tour de Gents são, se eu não me engano, 7 dias pra completar 330 quilômetros, 330 com mais ou menos 30 mil de 30 mil de altimetria. altimetria. Eu fiz a Indomit, que era 50 quilômetros com 3 mil. Imagina, é 10 vezes mais de subida e 6 vezes mais de distância. E você tem 7 dias para completar completar. e passa em alguns países, né? É Suíça, né? França e Itália. se eu não Isso, estiver são enganado. 3 A países. prova acontece ali na... Eu quero muito mais essa do que a UTMB, mas um dia eu quero a UTMB também. Eu falo que tudo que eu quero vai faltar dinheiro, mas tudo bem. Mas aí, para completar, eu estava lendo o livro do Sidney e lá ele falava que para algumas provas que ele teve que se classificar para Tour de Gents, ele ia, estudava a prova e falava, cara, dentro do tempo limite eu consigo. E aí eu falei, cara, se Sidney Togumi vai pra prova pensando no tempo limite da prova, quem sou eu, cara? Se eu fizer no tempo limite, tá lindo. E aí eu fui feliz pra caramba. Que legal, parabéns. É isso aí, não. Eu falei com ele semana retrasada, até sobre o podcast. Eu fui num treino dele e falei que ele sempre me inspirou, porque assim, normalmente você vê um atleta de alto nível, vou me inspirar no Fantasma. É difícil, porque a velocidade é completamente diferente. Já o Togumi corre na média da galera, então é uma pessoa que inspira muita gente, igual a mim, E igual a ele você. tem conhecimento técnico demais, absurdo, assim. Demais. Vamos lá. Outra prova que eu gostaria de falar, que é mais recente, eu não sei se a gente vai conseguir falar de todas, porque tem muita coisa, mas é a do Rio, que você fez recente o desafio. Eu acompanhei, inclusive, vi a roubada do último dia. Então, eu queria que você contasse um Nem pouco eu sei o que aconteceu da aquele diferença, aí, porque eu vi você falando várias coisas lá nos stories, assim, observações do que Sim. aconteceu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, da forma que você quiser. Fica à Tá. vontade. Desafio do Rio, né, gente? Eu estou, desde Chicago, vamos chamar de limbo. Estou vivendo um limbo aí na corrida. Eu estou correndo 5, 10 quilômetros, às vezes uma vez, 2 vezes na semana. Eu falo que não estou mais treinando corrida, eu estou correndo. E eu me inscrevi no desafio do Rio e na outra da UTMB, tentando buscar motivação para voltar, né? A ter aquela maior volume de treino, a constância, justamente porque a gente estava falando do que a corrida representa para mim. Então, eu preciso estar ativa, eu preciso estar motivada. E aí, quando eu me inscrevi para o desafio do Rio, seria o 21 e 42, foi uma maneira de tentar ganhar volume de treino, por mais que são ambientes diferentes. Em horas de atividades, eu estaria ganhando bagagem para fazer a UTMB. Essa era a minha ideia inicial. Sim. Aí, eu descobri que daria para fazer também os 5 e os 10, que seriam as 4 provas. Para quem não sabe, quando eu comecei a correr, o meu sonho era fazer o desafio da Disney, que são 4 provas. Pateta, que chama? Isso, eu não sei, tem o Dunga, tem o Pateta. É que são 2 desafios em um só. Lá, se você correr o 21 e 42, você Isso. ganha 3 medalhas. Se você correr as 4, você ganha uma 6ª medalha. Então, você sai de lá com 6 medalhas. No Rio, você tem o desafio oficial das 2 provas.
Aí você ganha uma terceira medalha. E aí eu descobri que eu conseguiria fazer o 5 e o 10 também. Que não é um desafio oficial, é um desafio da galera, vamos falar assim. Você faz os 5 e os 10 Isso. e o desafio de 21 e 42. Isso, porque este ano a prova foi em 4 dias. Nos anos anteriores, pessoas mais rápidas já faziam as 4 provas. Só que não era muito falado, porque era tipo assim, 10, 15 pessoas. Esse ano, mais de 1.000 pessoas fizeram as 4 provas. Tanto que o ano que vem, eu acredito que vai se tornar oficial. Porque foi uma adesão muito grande da galera. Sim, sim. E aí, assim, quando foi mês de fevereiro, eu tive uma entorse na WTR no Rio de Janeiro. Fiquei quase 1 mês e meio, assim, para voltar a treinar. Quando eu comecei a voltar a treinar, aí tive dengue, que foi que a gente tava conversando ali fora. E, tipo assim, me derrubou muito. Fora o volume de trabalho, que graças a Deus a gente tá viajando muito, muito, muito. Às vezes a gente passa 2 semanas fora de casa. E aí, para encaixar treino no meio de viagem que você não sabe, não conhece a cidade, não conhece os lugares, é bem desafiador. Então, antes do desafio do Rio, se eu olhasse meu Strava, isso porque nas últimas semanas eu ainda consegui me meter em umas 2 provas. Fiz uma prova da Atenas de 18 quilômetros, mesmo sem treino, foi uma prova bem legal. Também fiz outras provinhas menores de 5 e 10 quilômetros, mas assim, em 2025, mês de janeiro até junho, antes da prova do Rio, eu não tinha nem 200 quilômetros no meu Strava. Isso é um volume que eu deveria fazer em 1 mês. Para uma prova como essa, era pelo menos isso num mês de treino. Então, eu cancelei várias provas ao longo do caminho e decidi que o Rio eu não ia cancelar. Porque o Rio tem uma história e, assim, é a festa da corrida. A gente fala que é o Rock in Rio dos corredores. E, novamente, respeitando os meus limites, eu sabia que eu poderia completar. E também não teria problema nenhum se eu não conseguisse completar. Certo. Então, assim, fui para lá com o objetivo de fazer as 4 provas, mas viver uma prova por vez. E sem tentar recorde de nada, até porque eu vi você falando no podcast com o Felipe que às vezes correr 6K você não conseguia. Se você já fez ultra, você não conseguia correr 6K. E às vezes pode ser que acontecesse isso. Se eu chegasse lá nos 5 quilômetros, não rolou. Mas foi indo muito bem. Eu corri os 5, corri os 10. Aí os 10 eu tentei uma estratégia. Os 5 eu fiz sozinha. Larguei no fundo. Minha estratégia era sempre largar mais pro fundo, para eu não me empolgar muito e tentar fazer força e aí isso me quebrar nos dias seguintes. Porque eu não fiquei ansiosa. Até muita gente perguntou, você perdeu a hora porque você estava ansiosa? Eu falei, não, eu estava apreensiva. Eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então, eu fiz os 5, que era quinta-feira à tarde. Fiz os 10, sexta-feira de manhã. E aí, os 10, minha estratégia foi colar numa colega que eu encontrei no meio da prova. A gente foi conversando a prova inteira. Então, assim, acho que terminei 1h06, 1h03, assim, bem moderado. Aí, quando foi nos 21... eu larguei também, já larguei na minha onda certinho, mas também fui super contida. Acredito que deu ali umas 2h13, para quem tá com volume 0, né? Ótimo. Tava ótimo, e a meta era completar. Sim. E aí, assim, o Rio, eu tenho falando em saúde mental e tal, não tenho nenhum diagnóstico, mas eu falo que, assim, dessas questões de convivência de muita gente, de bateria social, sabe? Sim. Eu tenho um negócio que eu amo a corrida. Na trilha é menos pessoas, mas a corrida de rua hoje não tem corrida nenhuma que você vá que tá com menos de 5.000 pessoas. Muita gente. 5, 10, 20. Estações agora tem 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sinto muito bem, eu amo, é muito desgastante. E lá no Rio a carga é muito grande, são 4, 5 dias respirando aquilo. Aí, quando chegou no sábado, eu só queria descansar. Eu brinco que o meu carbo... Acabou. Não, o meu carbo, que a gente fala que a gente tem que carbar, tem que abastecer de carboidratos, era estar em família. Então, eu falei com o Jonathan, vamos para Petrópolis, que é 70 quilômetros? 70 quilômetros lá do Rio. É a mesma coisa se eu estivesse em Guaianazes e tentar jantar no Ibirapuera, sei lá. Às vezes mais rápido. Mesmo, tipo isso.
Aí a gente foi jantar com a mãe dele. E quando a gente voltou, não descemos tão tarde. Acho que era 10 e pouca da noite, já tava em casa. E aí fui descansar, tudo pronto. E aí, de manhã, acordei às 4. E aí eu falei pra ele assim, eu quero largar na última onda. Porque ontem funcionou pra eu não tentar me empolgar e tal. Vou descansar um pouquinho mais. Eu tava acordada já às 4. E eu não sei porque eu olhei no celular, meu cérebro, sei lá, registrou que a largada seria 6h50. Não sei. Não sei o que aconteceu. Eu acho que o meu cérebro computou a largada dos 21 quilômetros. Você confundiu, Porque né? essa foi a minha largada no dia anterior. E aí, eu estava indo pra arena, calma e tranquila. A gente estava hospedada na Lapa, que fica ali perto, dá pra ir caminhando. E eu até brinquei com ele. Eu passei a semana inteira falando, nem que eu seja a última colocada. Aí eu falei que nem que eu seja a última colocada, eu vou terminar. Aí eu falei, caracas, apoderando nossas palavras, porque, olha, quando eu andando pra arena, eu falava assim, caramba, não tem ninguém na rua. Será que as pessoas já estão todos lá e eu sou a última? Juro por Deus, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Agora que eu já sei que deu certo, não tem como não rir, né? Não, eu não sei o que aconteceu. Eu olho por fora, assim, eu falo, cara... Tipo assim, em outro contexto, eu teria simplesmente ficado na arena, E não teria vou largado. torcer. Não teria largado. Como já aconteceu, de eu acordar, sei lá, 6 horas da manhã, quando eu tinha que estar largando. Esse negócio de trabalhar e correr, Puxado. eu já me meti em muitas corridas que eu tava trabalhando, e aí eu tinha inscrição para correr, aí, sei lá, o corpo desliga. Então, eu já acordei em casa, 6 horas da manhã, quando era pra eu estar às 5h30 da manhã no Parque do Povo. Aí eu falava, putz, vou descansar. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu não vou me... Lógico. Assim, e não vou vai me dar- chicotear, porque, meu Deus, nossa... Não. Era uma corrida, principalmente se não for prova-alvo. Aí, lá no Rio, eu queria muito completar as 4 distâncias. Ou se não completasse, porque realmente eu não consegui. Não por Um atraso. um atraso, entendeu? Foi por uma irresponsabilidade minha, não sei explicar o que aconteceu, enfim. Talvez tenha aí um resquício da menopausa, a gente não sei se vai dar tempo de entrar nesse assunto, mas mexe muito com o cognitivo da gente, Sim, memória, e aí, por algum motivo, Pode ser uma junção de todos os fatores também. Exato. Né? Pode ser de tudo Por um algum motivo, eu cheguei na arena 6h20. A corrida, a última onda, largou 5h50. Você largou meia hora atrasado. Meia hora depois da última onda. Eu larguei 1h30 depois da primeira onda. A primeira onda começou 5 horas da manhã. Aí eu larguei 6h30. Você largou, deu meia hora, deu 40 minutos, o primeiro tava chegando. Mais ou menos isso. Porque assim, qual que é a pegada lá no Rio? Quando você começa a prova, você faz uns 15 quilômetros no centro. Roda gigante, aquário, algumas partes ali no centro do Rio. Esse ano eles melhoraram a rota. O ano de 2023 eu fiz. Tinha uns lugares muito daquelas pedras paralelepípedo. Sei. E esse ano já não tinha. Apesar do contexto onde eu tava, eu gostei mais da rota que tava esse ano. E, ao mesmo tempo, me prejudicou porque eu não sabia essa rota. O ano que eu corri, a gente dava a volta atrás do Museu do Amanhã. Esse ano, de 2025, tinha uma festa lá. Eu tentei entrar, assim, tava tudo lacrado. Aí, até eu me situar, eu tive uma crise de pânico no meio, porque eu fiquei 15 quilômetros correndo sozinha. E aí, eu via os pessoal desmontando a prova, staff recolhendo o gradil, marcação do percurso, que na trilha a gente tem fitinha. Na rua, prova é gradil, ícone, e aí as pessoas recolhendo. Eu via a van que fecha a prova lá na frente, porque vai uma van no final, assim, depois que dá uma meia hora que começou a prova, sai a van e vai acompanhar o último colocado. Então, quando chegou mais ou menos no quilômetro 6, que eu já larguei como última, por mais que muita gente não saiba, eu já fui última em outras provas. Na Roca, o ano passado, eu larguei 15 minutos depois e eu consegui chegar na galera com mais ou menos 2 quilômetros de prova. E aí, um pouco mais que 2, mas assim, não foi tão desesperador. No Rio, eu corria. E assim, eu tava planejando fazer a prova em 6h30, 6h50. Eu corria nas 5h30, 5h50, que pra mim... Tava fazendo uma força que eu não... 42, e já estava com 36 de bagagem.
Então, quando chegou no quilômetro 6, eu liguei pro Jonathan desesperada, porque eu não conseguia respirar. Literalmente, eu tive uma crise de pânico, ansiedade, seja lá o nome, no meio da prova. Eu já tinha tido isso outras vezes. Eu não lembro, eu tive isso 3 vezes. Uma delas foi na USP, quando eu também me perdi. Primeira vez que eu treinei na USP, em 2017, isso. E aí não tinha, assim, WhatsApp, celular, não era, eu deixei o celular nos carros dos meus amigos, e eu não sabia voltar pra rota, eu tive uma crise de pânico no meio da USP, e aí eu tive isso agora lá no Rio. Até você conseguir voltar a respirar e entender o que tá acontecendo. E aí ele ficou em ligação comigo do quilômetro 6, mais ou menos, até eu encontrar a prova. E aí, quando eu encontrei a prova, quando eu me vi dentro da prova, continuei com ele ainda mais um tempinho. E aí, eu consegui desligar, coloquei um louvor no celular e continuei. Mas eu vou te falar que, assim, foi uma experiência que eu acho que... Não vou falar que todo mundo devia viver isso, não no contexto que eu vivi. Mas correr na trilha, a gente chama de fecha-trilha, né? Sim. Correr como último colocado, uma vez. Você vai ver uma prova totalmente diferente. Você não tem torcida, você não tem fotógrafo, você não tem staff ali, assim, quando eu passei eu já estava dentro da prova e não estava mais as pessoas, todos me entregaram água, mesmo nos trechos que já estavam desmontando, foram super gentis, mas não naquela alegria, mesma coisa vibe, quando né? tá dentro da prova em cheio. Sim. E alguns pontos já estavam desmontados, mesmo quando eu já tinha passado a última colocada. E aí o staff ficava com uma sacola e alguns copos. Se você passa ali muito centrado e não vê aquele staff, você vai ficar ali um tempinho sem água. Torcida, fotógrafo, tudo tá focado no retorno, porque a prova no Rio é muito de vai e volta. Então, quando você tá indo, todos os fotógrafos estão aqui. Aí a massa da prova passou, eles já têm gente chegando. Então, o pelotão de 2 e poucas já estava passando, como você falou. Aí eles já estão na chegada. Comercialmente falando, eu entendo, porque sim. É business, né? Você tá ali trabalhando. Se eu fosse Faz fotógrafo parte. também, né? Quer pegar Mas a maior parte de fotos possíveis, né? É difícil. Eu vou falar que, assim, eu passei muita gente. Quando estava no quilômetro... Eu estava com 15 de km acumulado. Eu comecei a ultrapassar pessoas, né? Que, óbvio, que já tinha feito a rota num ritmo diferente. E eu achei até que estava delirando, porque eu passei pessoas que, quando eu estava perdida, eu vi voltando. Então, a pessoa falou comigo, me explicou. Bate lá na frente, tem que passar na roda gigante, sei o quê, vai por aqui. Depois você passava pela Aí pessoa. depois a pessoa estava atrás de mim. Eu falei, como que a pessoa está atrás de mim se eu estava 6 km? Confunde, né? Corrida longa rola esse negócio de você levemente alucinar, se confundir. Eu achei que eu estava delirando. Mas é porque a pessoa também estava num desafio e estava num ritmo mais controlado. E eu estava fazendo muita força para chegar neles. Não, mas eu acho que é uma experiência bem diferente, assim. Nossa, super válida. Eu vi os seus stories. Ah, obrigada. E eu vi você falando exatamente isso, galera. É outra prova. É uma prova silenciosa. É uma prova silenciosa. E é interessante, porque tem muita gente que vive essa prova, né? Eu pretendo, aí já até falando, né, de primeira mão, pretendo fazer essa experiência mais vezes. Largar no final. De largar no final. Não 1h30 depois. Mas largar no Mas, assim, porque eu sempre tenho um costume também de ficar até o último colocado chegar. Mesmo extraoficial, porque a prova de maratona geralmente tem 6 horas para completar. Em São Paulo, e em outras maratonas também, eu sempre fico até o último passar. Porque eu gosto de ver as pessoas cruzarem a linha de chegada ali e fechar demais, a prova. E eu até brinco que... A gente falou agora da ideia de podcast. Eu quero escrever também sobre essas pessoas. A gente vê muito se falar, né? Quem ganhou a prova, quem foi o recordista e tralalá. Eu queria entender por que aquelas pessoas, o que levaram aquelas pessoas a completar, o que não deixou aquela pessoa desistir. Alguém me mandou na minha caixinha, por que você não desistiu? Eu tentei desistir, pensei em parar várias vezes, umas 3 vezes eu pensei em parar, antes de chegar no pelotão geral e depois no meio da prova.
Mas nessa prova especificamente, eu tinha minha filha na arena, que é algo que eu não tenho sempre. Eu tinha o Jonathan, que correu comigo a prova inteira, quando a gente desligou em ligação. Eu não ficava visualizando mensagem, mas ele estava lá o tempo todo. Vamos, você já tá na metade, ele estava ali no localizador. Então, assim, eu tinha o meu compromisso comigo mesma. Tudo isso, nenhuma marca falou assim, Sara, corre o desafio. Não. Tudo isso eu estipulei pra mim e eu quis completar, entendeu? E eu queria escutar essas pessoas, por que elas não desistiram. Então, estar lá no final com essa galera me fez mais uma vez reforçar isso. A gente fala dos corredores rápidos, sub 3, as mulheres, né? Agora também está muito forte, as mulheres fazendo abaixo de 3 horas, mas qual é a grande massa dos corredores? Eu sempre falo isso. A grande maioria não é essa, e total respeito. Não, tem espaço para todo mundo. Mas a maioria corre mais devagar. Sim. A média é 6-1. Porém, a gente vê as redes sociais hoje enfatiza isso, que parece que se você não corre a pace de 4, você não é corredor. Se você caminha numa prova, aí eu falo, quando eu vejo alguém comentando isso, andou, não é maratonista. Eu falei, então vamos fazer uma trilha, meu amigo? Vai lá na Rio do Rastro, quantas você já tem? É isso, eu sempre falo pra galera que a maratona, a pessoa que corre uma maratona, normalmente ela tá carregando várias coisas na mochila dela ali, com ou sem mochila, que são pessoais. Então, é uma filha na arena, eu tô correndo pelo meu pai, tô correndo pela minha mãe, E por isso que as pessoas não desistem. E hoje, eu brinco e falo que a corrida cresceu tanto que tem muito hater. Mas você faz uma prova, sei lá, de 80 quilômetros, alguém fala, mas você andou? Você fala, mas é que eu corro com mochila. Um exemplo, é tanto de subida. Não, mas você andou? Então não é... Eu fiz a maratona agora em 8 horas e... Uns 44, 46, né? Acho que foi isso. Mas uma prova quanto de desnível, entendeu? Foi quase 2.000. Aqui tem uma alteração, né? O Wesley falou que foram 2.000 de ganho, o meu fechou em 1.800 e pouco. Isso, é muita coisa, E também tinha a bagagem do Rio, a bagagem da vida. É isso. É difícil de... Fala que cada um tem que correr por você. Se você souber por que você tá lá, não importa o que vão falar. Se você andou, se você foi de costas, deu cambalhota. Se você souber por que você fez o seu desafio, é o que importa. E eu sempre pergunto também, se você não tivesse Instagram, você continuaria correndo? Essa galera do pace, quanto a gente tá vendo de lesão também. Hoje em dia, você vê, tô treinando para minha primeira maratona. Começou a correr em 6 meses, aí já fez a primeira maratona, aí depois já vai querer as majors, aí parece que nada é suficiente. Mas isso é a pressão da rede social, né? Isso é um assunto que eu queria falar com você. Se não tivesse internet, você continuaria correndo? Me diz uma coisa aqui pra gente mudar, mas não mudar de assunto. Corrida, certo? Versus a sua, não só saúde mental, mas assim, vamos tentar unir a vida da internet, porque eu sei que não deve ser fácil, também tem muita gente que reclama, que critica, com o que a corrida já te trouxe, assim, você comentou o lance também da menopausa precoce, não sei se é possível, mas vamos relacionar, o que a corrida já te ajudou em relação à sua vida pessoal, ou o que ela já te atrapalhou, vamos tentar pontuar um pouquinho disso, que é interessante. Eu nunca parei para pensar o que a corrida já me atrapalhou. Isso é uma pergunta bem complexa. Eu acho que não me atrapalhou. Isso, talvez não tenha atrapalhado, entendeu? Ela cria desafios que talvez se não tivesse a corrida eu não teria que passar. Então, por exemplo, mas não a corrida. O fato de eu me expor e abrir minha vida a minha corrida para as pessoas, né? Então, já me coloquei em situações de desgaste que, se fosse uma pessoa off, não teria. Não, mas não a corrida. A corrida só me trouxe benefícios. Eu falo que eu não lembro da Sara antes da corrida. Eu não lembro o que eu fazia dia de domingo quando eu não corria. Eu não lembro o que eu fazia nas minhas férias quando eu não corria. Como eu falei para você, em relação ao luto pré-corrida, é como se fosse um limbo, literalmente. Eu não lembro qual era a minha rotina, a minha dinâmica. A corrida literalmente se tornou tudo para mim. Tem muita gente que acha exagero ou não entende. É uma doença, é um vício. Você só sabe falar de corrida, você quer correr toda hora, todo domingo você tá correndo. É que, assim, existe a corrida e participar de corridas, né? Tipo, você pode correr e nunca participar de uma prova. No meu caso,
o fator social, vamos falar assim, de estar interagindo com as pessoas, de me ver num papel de influência, não de, cara, influenciador. Eu acho que, eu brinco até que as pessoas estão muito mal de influenciador, estão se influenciando em mim. Mas, assim, é mais uma motivação reversa. O fato de eu Ajuda saber que você tem também. pessoas, isso. Eu acredito muito nisso. O fato de eu saber que tem pessoas ali que contam, abre aspas, né? Contam com o fato de eu estar correndo, eu nunca desisti, eu saber recalcular rota. Eu recebo muitas mensagens, tipo, olha que legal, você sabe recalcular rota. Nem sempre, às vezes eu sou muito irresponsável, Rio, foi irresponsável. Mas, assim, me enche de orgulho e me define, a corrida me define. E sobre a menopausa, a corrida literalmente foi um caminho para, sabe? Tipo, eu estava em preparação para a Indomit do ano de 2024. Tinha que apresentar atestado. Para quem não sabe, né, no trail a gente tem atestado médico para participar das provas. E um dos exames, né, quando você vai, a mulher, toda vez que você vai no médico, uma das perguntas, né, quando foi seu último ciclo? Aí eu falei, cara, 2022. Aí a médica, como assim 2022? Eu falei, não, eu sou estressada, sou muito ansiosa e é normal, minha vida assim, inteira foi assim. Aí ela falou, não é normal, seu objetivo na corrida não é recorde, não é aumentar a distância, seu objetivo é voltar a ter um ciclo normal. Aí fiz alguns exames e descobri que eu tinha ali entrado em, eles chamam de falência ovariana precoce. É como se os ovários tivessem parado antes do tempo, né? Entendi. E aí eu estou agora numa fase de investigação para saber qual é a conduta, qual que é o impacto disso, porque isso impacta no sono, no cognitivo, Tudo, na né? saúde física. Você, como preparador Tudo, físico, né? você sabe. Você... Principalmente o treinador, eu falava muito sobre o quanto é importante o treinador que respeita o ciclo e sabe adaptar o treinamento para a fase, né? Cada fase do ciclo. E agora, estando de um outro lado, eu brinco aqui como se eu tivesse uma TPM constante, assim, tipo, full time. E isso envolve todas as partes, cansaço, a alteração no sono. E se não fosse a corrida... Se não fosse o atestado para Indomit, de forma séria, né? Porque vale a pena a gente falar que tem muita gente que pede o atestado. Ah, né? Mas isso eu nem vou entrar em questão aqui, senão eu vou apanhar. Porque, não, assim... Fazer um exame de forma séria e ir atrás para investigar. Ó, eu vou aproveitar o gancho até para fazer um alerta. Na minha primeira vez no 28 Praias foi onde eu fiz minha primeira maratona, mas antes eu já tinha corrido outras distâncias. Eu tive uma experiência de passar por uma pessoa na trilha que depois veio a óbito. Eu tava lá nessa prova. Você tava nessa prova? Da antena lá. Eu passei pelo cara. Sim. E eu vi ele lá e você, tipo assim, quando eu passei por ele, ele tava pálido, ele tava lá sentado na pedra, talvez descansando, e poucos minutos depois ele não tava mais. Especificamente essa pessoa, provavelmente ele, pelo que na época eu lembro, ele era um ex-obeso, provavelmente fazia acompanhamento, provavelmente tinha exames. Pode acontecer. Sim, mas... Qual que é o lembrete que a gente tem que fazer? Se ele que fazia acompanhamento, a gente vê ali o filho do Abílio Diniz também, Sim, triatleta, sim. cara que tem multidisciplinar com ele, profissionais de todos os lados, treinou, morreu treinando. A gente, que é meros mortais, tem que fazer o básico. E eu vou aproveitar o gancho para falar outra coisa, desculpa te interromper. Porque quando morre alguém numa corrida que... Obviamente, eu não quero falar disso. Assim, é uma fatalidade, é muito triste. Muitas vezes a gente escuta, mas tá vendo? Você vai correr. Tem que lembrar sempre uma coisa, isso é dado científico. O sedentarismo mata mais. O que mata mais é o sofá, é o sedentarismo. Eu estava em Porto Alegre. Então. Eu vi você nos vídeos no final da corrida. Mas esse caso chamou muita atenção. Mas assim, às vezes o menino, que era um cara jovem, tinha tudo e pode ser uma fatalidade. Algumas vezes não é. Eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, o sedentarismo ainda mata muito mais. Então a gente tem que lembrar disso. Leve de forma séria, faça seus exames, mas não tenha medo, né? E lembrando que
No SUS, a gente consegue fazer. Os exames. É E isso. assim, gente, não é toda semana fazer exame. É uma vez por ano. Não é possível que você compra tênis de R$ 1.800. Não pode pagar um Você elétrico. paga a viagem pra não sei aonde, não sei onde. Você não consegue. Eu fiquei muito tempo sem convênio, eu fazia minhas consultas no Doutor Consulta. E um eletro, um teste, R$ 110, passa 10 vezes no cartão de crédito. Não é possível. Eu sei que a gente está na sociedade que tem classes sociais diferentes, Sim, mas dá se pra programar, dá para fazer. E especificamente do caso de Porto Alegre, teve um vereador que propôs uma lei para se tornar obrigatório atestado, e ele foi muito criticado. Eu apoio a conduta da lei, por não assim que tenha que ter uma lei para isso. Até esses dias alguém falou para mim, existe uma lei que obriga a gente a usar cinto de segurança. Mas deveria ter uma lei para te obrigar a usar cinto de segurança? É o óbvio. É tipo isso, um exame médico uma vez por ano, gente, não mata ninguém, Mata pelo ninguém, contrário, né? Salva. É, isso aí. Não, é isso. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar com você aqui também. Eu te falei no começo, falei, vai ter muito assunto, mas a gente vai tentando. Se não der, a gente faz outro dia de novo. É, você estava inscrita para fazer os 108 Da na Paraty. UTMB. E eu tinha visto lá no seu perfil e tal, como aqui é um podcast até de trail, eu falei, pô, vai ser legal ela falar sobre isso. E aí você não vai fazer mais. Então, Não. o que rolou? Conta pra se você quiser e puder falar, óbvio. Claro, eu falo que minha vida é um livro aberto. E as melhores fofocas sou eu que tenho, não? Quem gosta de fazer qualquer coisinha. E quando eu vejo os aviãozinhos lá, né, que no Instagram dá pra ver quando encaminha, eu fico, cara, me chama pra fofoca, que a melhor fofoqueira da minha vida, ó, Sou eu. sou eu. O que acontece? Quando eu fui pra Maratona do Rio, ali eu tive a certeza de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu me disponha a fazer. A UTMB são 108 quilômetros e não lembro agora a elevação total, me falha a memória, mas eu teria 30 horas para completar. E eu teria 90 dias. Quando eu decidi que eu não ia, faltavam 90 dias para a prova. Eu tenho certeza que se eu fosse para a UTMB, eu completaria, terminaria. Mas a UTMB, ela merece estar inteira na prova. Entendi. E muita gente me perguntou, cara, mas por que você desistiu agora se ainda faltavam 90 dias? Porque faltando 90 dias já era para estar com uma bagagem que eu não estou. Um volume maior. Exato. E aí, eu decidi voltar a uma casinha. Perfeito. Eu estou no 58. Isso ainda... Que já é casca. Já vai é ser uma casca. prova, vai ser uma pancada boa. Inclusive, quem já correu a prova me fala que o 58 é mais técnico até que o 100. Sim. É que assim, se você falar de números, tem gente que não entende de trail, vai falar assim, como assim? É o dobro da distância. Mas em termos de ganho de elevação, é como se a subida do 58 maior, fosse né? a mesma subida do 100. E depois você tem umas rodagens ali, alguma coisa de, provavelmente, estradão, não conheço muito do percurso ainda, que te aumentaria as distâncias para você completar ali o 100. Então, tecnicamente falando, o desafio ele tá cascudo do mesmo jeito. A diferença é que eu tiro ali quase metade da quilometragem e quem sabe o ano que vem Pro 100. a gente vai pro 100. Legal. Pô, e eu acho que eu não conhecia, eu não sabia dessas histórias assim, mas eu acho que isso mostra também um lado de humildade muito grande. A gente tem que reconhecer que às vezes não é a hora, não é que eu não tô pronto, que eu não dou conta. Cara, melhor eu ir lá. Eu sei que se eu for, eu completo. Eu brinco que assisti uma palestra, esqueci o nome da menina, agora se ela escutar meu podcast, me desculpa até. Ela subiu o Everest com o marido dela e eu assisti uma palestra deles e eu falei, um dia eu quero subir o Everest. Aí, depois do Rio, eu descobri que se eu quiser, eu vou subir o Everest. Mas tudo isso demanda uma bagagem, né? E quando eu me inscrevi para a UTMB, foi literalmente quando abriram as inscrições. Então, eu tinha acho que quase 9 meses de treino e não aconteceu. Então, para fazer a prova, eu quero terminar a prova bem. Então, não só completar. Entendi. Não tem objetivo de performance, mas a minha auto com... sair de lá e se sentir bem, né? Sair feliz, acho que é o Exato. lance, né? Eu falo que existe auto com L e auto com U, né? A minha auto com U, performance,
não estaria aquém da UTMB nesse ano, no Tá 100K. certo, tá certo. E outra, tem assim, se você fosse só treinar pro TMB, talvez seria uma coisa, mas como você mesmo falou, você trabalha, você tem prova, você é mãe, então nem sempre tudo encaixa e tá tudo bem, né? Legal, bom saber. Eu não vou, eu estarei lá, mas não vou correr. Minha mulher vai correr os 25, né? E eu vou torcer por você lá no 54 ou 58? Acho que é 58. Estarei por lá. Legal demais. Vamos falar outra coisa aqui que eu acho que é legal você contar também, porque é isso, você ataca em muitas frentes. Tem a Corre Mineira, a corredora que motiva, tem esse lado da vida pessoal que eu acho muito legal que você abre, porque a maior parte das pessoas a gente tem vergonha de falar, principalmente das dificuldades. Você não, você fala quando você erra, quando você desiste. Mas também tem um lado que eu, pelo menos, admiro, né? Assim, que eu acho que é muito legal, que é o seu lado de empreendedora. E aí você tem a marca de óculos, que é a Keepway, é isso? Tem a loja Anne ou Isso. N Sports? Se você Anne falar Sports. Anne, eu vou Tá atender bom. do mesmo jeito. Anne Sports. Tem o Bora Trilhar e também você foi fundadora do Trail Girls. Sim, né? sim. Fui a idealizadora junto com a Tamires e a Ana. E estive com elas até 2023. E aí, quando o lado empreendedora ficou mais forte, eu precisei fazer algumas escolhas, né? A gente não dava conta de estar sempre com elas e demanda muita energia. Então, tive que... Fazer uma escolha. sabe aquela de se retirar no auge? É tipo isso. Mas Antes disso. legal. E aí acabei tendo que abrir mão do projeto, mas me enche de orgulho porque a gente construiu um legado. O que o Trail Girls representa para as meninas hoje no trail é muito forte, porque a gente transformou a vida de muitas mulheres. Pessoas que estavam como eu, saindo do luto, divórcio, várias perdas profissionais, familiares. E aí, o que a gente criou, a comunidade que a gente criou, era um lugar seguro para essas mulheres, né? Não falando só em segurança para a trilha, é segurança para você compartilhar o que você está passando com outra mulher, de você se ver ali. A gente, inicialmente, imaginou que fosse um coletivo que fosse mais pro lado da performance, mulheres que querem treinar forte e não tem companhia. E a gente entendeu que a demanda era outra, e o movimento foi natural. Quando a gente viu as mulheres que estavam ali, muitas delas nunca tinham entrado numa trilha, muitas delas nunca tinham participado de uma prova. A gente construiu algo muito forte, então eu me orgulho muito. Legal. E antes do Trail Girls, eu já tenho um outro projeto de trilha também, que é o Bora Trilhar. Esse é para homens e mulheres, e tanto corrida, caminhada, iniciante. A gente sempre separa por pelotões lá, então tem a galera que quer correr, quer se desafiar. Até você perguntou se é no Jaraguá. Fica muito relacionado, porque a maioria dos nossos encontros é lá. Mas a gente também faz em outros lugares. É que agora com a loja não tenho conseguido estar em tantos lugares diferentes, mas a gente já teve na Serra do Lopo, lá no Pico do Lopo, em Mogi das Cruzes, Guararema, lá em Guarulhos. Que legal. Tem muitas, a gente já teve bastante. Pedra Grande em Atibaia, a gente já teve. Fazer em Bertioga. Precisa. Inclusive, quando eu fui lá, né, as meninas me perguntaram, tá fazendo reconhecimento? É que eu gosto de juntar sempre uma trilha nela. A gente queria fazer um só de praia mesmo, pra galera descansar. Nós estamos gravando, né? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 2, desculpa. Dia eu olhei 2. 25. Dia 2. Esse programa vai vir daqui uns 15 dias no ar, mas só pra galera entender, quem ouvir depois. Sábado agora eu vou fazer um treino lá de 5 e de 10. Depois dá pra... Dá pra convidar já a Que é galera? na divisa, Ainda dá que é na tempo? divisa, até dá, mas assim, não sei se dá tempo de organizar, né, com você, mas é na divisa de Bertioga, pro lado do Guarujá, mas é um lugar bem legal, são 3 praias secretas e um treino que cabe todo mundo, assim, a trilha tem um pedaço que é pavimentado. Então vamos montar esse... Já fica esse convite. Já vamos montar esse... Não sei se eu vou estar nesse, mas a gente já pode no desenhar essa próximo, rota. Lógico. O Bora Trilhar, ele também é um movimento um pouco parecido com o do Trail Girls, só que aí já envolve tanto homens como mulheres, famílias. A gente tem muitas crianças também que participam com os pais, e tem crianças até que se destacam, que vai na frente, e aí quando você vê, a criança chegou lá e deixou o papai
para trás. Mas a gente sempre fala que tendo um responsável junto, são bem-vindos, pode levar pessoas de todas as idades. E o que eu acho muito interessante é o quanto a gente é sedento por eventos desse tipo. Porque, assim, o Bora Trilhar, eu falo que é um filho para mim. E meu sonho é conseguir dedicar para ele toda a energia que ele merece. Porque é uma potência gigante. Só que a gente ainda não tem braços, tudo é eu, e eu tenho o apoio de pessoas que ali nos eventos estão comigo. O Jonathan me ajuda muito, a Beth, que é do projeto que a gente apoia, o Instituto Potência nas Quebradas. Porque o Bora Trilhar, além do fator esporte, saúde, tem um fator social. Todos os nossos treinos são gratuitos, exceto quando a gente vai fazer uma camiseta comemorativa, o pessoal pede muitas essas medalhas para recordação, e aí tem o custo para quem quer aquele souvenir ali, mas o fator principal é de saúde e esporte e o lado social. Então, para participar com a gente, doação de 1 quilo de alimento, a gente já chegou a arrecadar 1 tonelada de alimentos em um único treino. Caraca. Em 2023, não lembro agora se 22 ou 23, a gente arrecadou 1 tonelada, somando todos os treinos. Em um desses treinos foram mais de 500 quilos de alimento. E tudo isso de forma espontânea. A gente abre a inscrição, quando eu falo que eu não coloco toda a energia que ele merece, a gente não está conseguindo fazer uma agenda, sei lá, um mês antes você sabe que vai ter um treino lá no Guarujá. É assim, quinta-feira eu decido, poxa, vai caber aqui no domingo. Aí a gente abre 250 pessoas. Caraca. O pessoal deve achar que é de falar, não abre antes, porque senão dá muita gente. Mas não, é assim, e é um negócio que, tipo assim, 600 pessoas se inscrevem, porque a gente falando em números, que a gente tava conversando aqui, quando você fala em eventos, a gente tem o alcance do evento, né? Quantas pessoas receberam. E isso porque eu trabalho tudo no orgânico, não faço tráfego, não faço e-mail marketing. No máximo, a gente consegue comunicar com a galera que foi no último treino. E aí manda, ó, lembrete, tem treino agora domingo, tá? Consegue ir. E aí a gente acaba fazendo muito no Jaraguá, porque é fácil acesso. Então ali a gente tem o parque, ele é um parque muito seguro, tem estrutura de banheiro, água, hidratação. E para você chegar também é bem perto de transporte público. Então a gente acaba ficando refém ali do meu parquezinho. Eu amo aquele lugar. Mas a gente já explorou outros lugares e a meta, quando eu tiver, como eu falei, né? A gente vai entrar depois na pauta da loja. Os últimos meses têm sido muito intensos na parte de trabalho. Eu tive decisões muito grandes que eu tive que tomar e agora eu preciso arcar com as consequências dessas decisões para poder fazer dar certo, né? Empreender não é fácil. E aí, a meta é que quando estiver fluindo tudo no lado empresarial, eu consiga mais braços para fazer com mais recorrência e também conseguir delegar, mesmo que eu não consiga estar junto, apesar de que eu sempre quero estar junto com o pessoal, a gente ter voltar a ir para outros lugares, né? O pessoal pede muito Atibaia. Atibaia tem a Pedra Grande lá, que é lindo, mas também é muito desafiador, né? Ali é técnico. Ali não dá para colocar 250 pessoas. Eu falo que Jaraguá, ele é para todo mundo. É uma subida de 3,6 km, a principal ali do Paisé, mas você tem trilhas que são mais acessíveis. Se a galera não quiser subir a trilha principal, tem a trilha do Silêncio, que é curtinha e é reta. Tem a trilha da Bica, que é 1 quilômetro e pouco, e de volta, mais ou menos isso. E também é reta. Então, é um parque acessível. Sim. Quando você abre para outros lugares, já fica mais técnico. É difícil. E aí, assim, por ser um treino gratuito e eu não tenho apoio de marcas, não tenho apoio de poder público, a gente não tem recursos para poder dar suporte para esses atletas. Então, por exemplo, a gente já fez treinos que ficava carro nosso particular, tipo, o esposo levou a mulher e aí o carro ficava indo e voltando, porque se alguém passa mal, se alguém, quer uma água. Aí, hoje, a gente não tem esses recursos mais e com zero investimento, você sabe difícil, como é. Lógico. Mas a meta é a gente Legal. conseguir estruturar isso. Tem algum marcado ou ainda não?
Se tiver, você pode falar. Dia 19, a gente vai fazer um encontro, mas esse vai ser na rua, vai ser na USP. Não sei se vocês falaram que 15 dias. Eu acho que. Não vai sei se entrar. acho que sai antes. Dia 19 a gente vai fazer um encontro na USP. Acompanha lá tanto o Instagram da Keepway, porque hoje, como a gente não tem nenhum apoio, hoje eu uso a marca para apoiar. O apoio sou eu. Exato. Então eu acabo comunicando nos eventos do Bora Trilhar. Tem recursos que eu coloco da empresa para poder tá ali, igual tem treinos que a gente fez que o lugar era pago, era privado, o Parque Burle Marx foi um dos mais, assim, esse ano foi um dos treinos mais legais que a gente fez. E o Morumbi, né? E é um parque que é privado. Pra gente estar ali, a gente tem um aluguel do espaço. Então, eu sempre coloco os eventos que vão acontecer, tanto no Instagram do Bora Trilhar, quanto no da Keepway. Então, sempre vai ter alguém falando lá sobre... Legal demais. Alguém sou eu, tá? Vou tentar ir, próximo que tiver. Do dia 19 eu não vou estar aqui, que eu tenho prova, mas eu vou tentar ir em algum. Eu tenho bastante aluno de São Paulo, quem sabe. Né? A ideia é que a gente conseguisse sempre ter um treinão fixo no Jaraguá. Até brinco com o Jonathan que se um dia a gente tivesse uma assessoria, seria voltada para o trail e a base seria no Jaraguá. Mas sempre vai ter alguma oportunidade, você vai ser muito bem-vindo. Que legal. E aí você tem as lojas. A loja não, a marca de óculos e a loja. Isso. Que a loja começou primeiro. A loja, eu falo que o empreendedorismo em minha vida é desde 2014. Quando eu tive a minha filha, eu descobri o sling, que era um tecido de carregar bebê. Eu me apaixonei por esse método, vamos falar assim, e aí eu comecei a evangelizar outras pessoas, né? Eu passava pra galera e a galera falava, cara, não sei onde comprar, e minha mãe era costureira e eu sempre tive muito essa vivência. Eu comecei a fazer e vender slings na internet. Não tinha WhatsApp, o WhatsApp tinha, não tinha Instagram, não tinha site, eu vendia nos grupos de Facebook e no WhatsApp, isso lá em 2014. E aí, então, para mim, sempre foi muito forte esse negócio de vender coisas e eu gosto e isso faz parte de mim, como a corrida faz parte também. E aí, na corrida em si, quando eu comecei a criar conteúdo, muitas marcas convidavam para ser embaixador, e aí a gente tinha cupom de desconto com comissão, e quando foi em 2019, fui desligada da empresa que eu trabalhava. E aí eu comecei a abordar essas marcas e falar, cara, a comissão já não está suficiente. Eu preciso de uma margem maior. E aí eu comecei a revender essas marcas que eu representava. Então, tinha uma marca de óculos no passado que eu revendia. E aí, assim, no WhatsApp, criei um Instagram, porque eu comecei a postar muito no meu Instagram, então, para não ficar muito poluído, eu criei uma página no Instagram para poder ser a lojinha. E aí que nasceu a N Sports. E aí, em 2020... Só que isso tudo muito pequeno, assim. Pagava minhas contas, foi o que me sustentou na pandemia. Saí do emprego em 2019. Quando eu estava para voltar para o mercado, fechou tudo. Aí eu fiquei ali vivendo de vender as coisas online, tudo no WhatsApp ali, sem site. Quando foi em 2021, eu voltei a trabalhar corporativo, mas continuava vendendo as minhas coisas. Em 2022, com aquele lance de final do ano, resolução de ano novo, eu falei que minha meta em 2023 é ganhar dinheiro com corrida. Então, eu não sou uma corredora rápida, você não vai me ver ganhando pódio, ganhando dinheiro correndo. Criadora de conteúdo, a gente tem trabalhos, mas não são trabalhos fixos, não são trabalhos recorrentes. Então, para você viver de criação de conteúdo, é muito difícil. Ainda mais depois da pandemia, que parece que multiplicou por 100, 1000 vezes mais pessoas criando conteúdo. Toda hora tem um criador novo de conteúdo e as marcas pulverizam o dinheiro e para você viver disso é muito difícil. E aí eu já tinha trabalhado em eventos, já fui... O que eu tenho hoje, pessoas trabalhando comigo, eu já fiz para outras lojas. Na São Silvestre já trabalhei 2 vezes. E aí, ter a experiência de estar vendendo em evento de corrida, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ganhar dinheiro com corrida. O que eu sei fazer bem? Eu sei vender muito.
comissão, como afiliada, eu já fui recorde de vendas nacional da Olímpicos. Na pandemia, eles criaram um projeto eles chamavam de Corre Junto Brasil. A gente tinha um link para divulgar os produtos. E eu era a campeã nacional de vendas. Tipo, eu sempre coloquei muita energia nas coisas que eu fazia. Então eu falei, cara, eu sei vender. Só que agora eu preciso vender para mim. Para as marcas eu já vendo muito bem. E aí eu comecei a colocar mais coisas. Tive a oportunidade de entrar em sociedade com uma pessoa. A gente começou a ir para os eventos maiores. Isso em 2023. Aí ficamos 23, 24, final do ano passado. E tudo isso conciliando o corporativo com empreender. Só que eu fui ficando doente, sobrecarregada. Aí, finalzinho do ano passado, eu decidi seguir carreira solo, porque eu precisava tomar uma decisão. Eu queria viver daquilo. Eu precisava ficar 100% no que eu amo, porque eu amo corrida, eu respiro corrida. E ganhar dinheiro com corrida é gostoso demais. Lógico que é. Ganhar dinheiro é bom, com mas corrida. Com o que a gente gosta, né? Muito melhor. E aí foi quando eu decidi seguir a carreira solo. E tivemos aí um período de tomadas de decisões. Ainda não estava preparada para ficar full time. Eu sabia que sozinha, sem estar em sociedade, seria um processo um pouco mais rápido, ficar 100% com full time na loja, mas eu não estava ainda preparada para que isso fosse, sei lá, em 2, 3 meses. Aí, em fevereiro, acabou que eu precisei tomar uma decisão. Meu trabalho, ele estava exigindo mais que eu estivesse presencial mais vezes, e aí eu não conseguia colocar tanta energia na minha empresa. E aí eu tomei essa decisão de sair do SBT. Depois eu trabalhei lá de 2010 até agora em fevereiro. Tive uma pausa de 2019 a 2021, mas aí foram quase 15 anos. E a partir de fevereiro eu estava full time na loja. E com isso eu tomei a decisão de voltar com os óculos. Eu já vendo óculos desde 2019, sendo embaixadora, como revenda, tendo outras marcas. E aí quando eu tomei essa decisão, veio a Keep Away. Entendi, que legal. Eu vi algumas coisas, você sabe que isso é uma coisa que a gente começa a reparar. Eu estava até falando aqui com o Gustavo do estúdio. Eu desde pequeno tenho que usar óculos, mas não era sério e nunca usei. E eu corri umas 2 vezes com outro óculos que eu não vou, né? E aí me apertava, não curti. E agora eu tenho a necessidade de usar o óculos de grau. Cada vez mais. E eu vi um óculos seu que encaixa dentro o de grau, né? Eu tinha que ter trago aqui. Eu vou começar a andar com uma mala no meu carro. E aí eu fiz, igual eu te falei, eu faço prova, eu gosto de fazer prova de autossuficiência, prova à noite. E eu comecei a ver os óculos lá que você tem, que muda de... Eu falei, e aí o de grau, por exemplo, eu não consigo correr com óculos normal, que eu uso no dia a dia, porque ele embaça, porque... Aí eu fui pra prova, levei o óculos de grau numa caixinha, até brinquei comigo, falei, todo respeito a todas as damas. Eu falei, tô velho mesmo. Mas A hora que eu vi o clipe lá, eu falei, cara, é uma parada dessa. Como eu falei, assim, de fevereiro até agora, a gente viveu, sei lá, eu brinco que foram 5 anos em menos de 5 meses. Então não tá dando tempo de comunicar tudo. Mas eu quero fazer um vídeo mostrando como funciona. E a meta também é que a gente já consiga enviar esse óculos com grau. Hoje, como que funciona? A gente tem alguns modelos que são esportivos, esses mais, máscara que protege mais, fotocromáticos, principalmente para quem pedala ou corre, que começa de madrugada, ou que faz, por exemplo, na trilha, que aí fica ambiente fechado, ambiente aberto, e aí você consegue colocar e não tirar. Eu só tiro quando chove, que ainda a gente não tem um produto que você coloca até quando tá chovendo, você pode ficar, mas esse nível ainda não cheguei. Mas em relação ao ambiente fechado e ambiente aberto, o fotocromático você consegue isso, e o clipe para grau você consegue levar lá na ótica, coloca teu grau e você coloca. Eu tive um retorno essa semana, um feedback de uma cliente que ela falou que ela sempre pedalou mais devagar porque ela tinha medo de não ver os buracos. Eu particularmente falo que casa de ferreiro espeta de pau. Eu, Sara, tenho também astigmatismo, tenho que fazer meu grau, e eu
percebo que eu corro mais lento, porque eu tenho que olhar Buraco. pelo buraco, tenho que olhar na trilha, a percepção muda. Uma vez eu fui pro Jaraguá, eu esqueci o óculos de grau, eu deixo no carro. Eu esqueci de colocar no carro e eu tive que correr com ele. Eu vi outra trilha. É isso. É como se você visse o mundo em 4K. Não, é muito doido, porque eu pra longe, assim, eu já não tenho esse problema, eu enxergo muito bem. Meu problema é tela e leitura. Só que se o óculos é escuro, eu já me incomoda. Tem que estar um sol de rachar, senão ele me incomoda. Se eu entro na trilha, eu já tenho que tirar. O dia que eu vi esse, eu falei, meu, a parada se ajusta conforme a claridade. E, além disso, a gente tem também os polarizados, né? Porque quando você tem o óculos polarizado, mesmo quando o dia tá nublado, ele fica mais aberto. E aí, quando é espelhado, mesmo quando tá em ambiente fechado, ele não fica escuro. Eu fiz a Indomit, na época ainda era a minha outra marca. E eu comecei a prova às 5 horas da manhã com óculos. Eu fiz a prova inteirinha com óculos, só tirei quando choveu. Que legal, meu. E aí é tudo isso de experimentar. E a gente tem essas Ser oportunidades. da corrida, né? Exato, você respira. Eu falo que a minha marca, a gente não tá ali só pelo dinheiro, tem um propósito. Eu vivo e respiro isso. Então, quando a gente termina a prova, o evento, a gente vai pra largada, a gente tá ali no outro dia assistindo nossos clientes chegarem. Eu brinco que eu preciso aprender até a me conter, porque é muito emocionante ver a galera passar ali e depois você receber o feedback, você saber que você tá proporcionando ver o mundo de forma diferente. Isso, eu vou te falar uma coisa agora, não é pra puxar seu saco, mas isso ninguém finge isso. Isso é genuíno. Quando a pessoa tem isso, por exemplo, eu vi o vídeo de vocês lá na maratona de Porto Alegre. Eu sigo o Marcel também, que ele sempre fica no quilômetro 41. Isso é de cada pessoa. Quando você faz isso fingindo, as pessoas sabem que não é real. A gente vê, eu brinquei com você aqui, a gente vê você no Instagram e vê que o sentimento, o dia do tô sozinha, que tá ali, a verdade. Porque eu não demonstrei tudo, porque assim, não, eu imagino, não estão preparadas pra a vida sem ser o conto de fadas, né? É isso. Eu brinco que a vida da gente não é um conto de fadas, porque pelo contrário. A gente tá ali, até me emociona falar, é essência. Eu vivo, eu respiro isso. A minha filha, quando eu comecei a correr, ela tinha 2 anos e a gente chegava em casa, ela mordia a medalha e eu vi a minha filha cresceu com a corrida. Com a corrida. Eu vou te falar que assim, eu sempre tenho falado isso aqui, eu respeito todo mundo. O do pace, o do material caro e tal. Mas a minha essência, o que fez... Óbvio, eu não tô querendo falar, mas o que me fez te convidar para vir aqui é o seu corre. É ver lá o seu Corsinha, é ver uma pessoa igual você ir para Chicago. Porque a proposta do podcast a menina lá de Minas faz isso. E você, às vezes, deixa de correr porque você acha que tem que ter um Garmin. E olha que Chicago foi também história. Não, é isso. Então, esse corre que eu queria... Essa mineira aí que eu queria mostrar. É você chegar no aeroporto 5 minutos antes do avião decolar e Deus me colocar lá dentro. Cara, precisa de outro podcast pra falar só sobre Chicago. Não, eu tenho mais 2 coisas que eu queria falar, depois... É que é muita coisa, Sim. Mas tem 2 quadros aqui que eu sempre faço com a galera. Depois a gente vai deixar até, só para conectar todas as lojas, a marca no descritivo do podcast. Mas tem 2 coisas que eu queria agora sair desse assunto. E 2 quadros fixos que eu faço sempre. Que aí vai ser da Sara. Um é o Momento Raiz, que é uma história engraçada, uma roubada muito grande, qualquer coisa assim que você queira compartilhar, que você acha que é legal, ou que é inspiradora, e eu queria que você contasse, assim, pode ser de trail, pode ser da vida, pode ser da corrida, pode ser um voo que você perdeu, alguma história que você acha que a galera gostaria, que é um momento raiz que você já passou. Olha, momento Você já raiz. contou várias aqui. Eu vou engatar essa história do voo, porque como a vida acontece muito rápido, a gente perde o time e muita coisa eu não falei de Chicago. Como eu falei, tem gente que acha que eu fui pra lá patrocinada. Não levei 1 centavo de apoio. Não falo isso com tristeza. Eu falo que apenas para registro, né? Eu fui lá com o suor do meu trabalho. Eu tinha decidido correr. Na verdade, assim, Chicago, eu me inscrevi sem ter passaporte sequer. E eu não coloquei seguro na inscrição. Para quem não sabe, essas grandes provas você consegue colocar um seguro. Se você não conseguir, você recebe o dinheiro ou passa para outro ano. Você também eu não tinha visto, não tinha passaporte. E Deus me colocou em cada momento e deu tudo certo no final. Mas o momento raiz, eu conseguir... Chicago aconteceu no dia
o principal dia da dissolução da sociedade. E eu estava, assim, no auge das questões, né, da vida adulta. E isso me levou a desorganizar algumas coisas ali da rotina que eu tinha preparado para estar com antecedência de 2h30 no aeroporto. E aí, quando eu consegui finalizar tudo, mala, pronto, tô dentro do Uber, coloquei aeroporto, vamos. Aí fui fazer o check-in dentro do carro. E aí eu coloquei check-in GRU. Aí eu falei, GRU, mas é Guarulhos. E eu estava indo para Congonhas. Quinta-feira à noite, em São Paulo, tudo travado, Marginal. Eu estava perto do Vila Lobos e eu precisava pegar a Marginal voltando, pegar toda ela, pegar Ayrton Senna e chegar com... O voo era 9h da noite e o embarque terminava 8h40, 8h30, um negócio assim. E eu, cara, nesse dia, se eu não infartei, eu não infarto nunca mais. Eu sei que eu falei pro cara, moço, muda a rota. Vamos pra Guarulhos. Aí ele não entendeu nada. Aí a mulher dele rindo no telefone. Eu falei, olha, não ria, só ora. Ora, não sei qual que é a sua religião, você ora, não ria. E aí, por inocência, ingenuidade, não sei, porque quem escuta isso fala, Sara, mas não existe voo internacional em Congonhas. Tá, mas eu nunca viajei internacional. Não sabia, na hora ali. E o meu cérebro já vinha computando isso já há bastante tempo, porque eu fui em Congonhas e eu falei, cara, a gente se vê quando for para Chicago, a última vez que eu fui lá. E aí, quando a gente, de fato, conseguiu chegar, eu cheguei faltando 10 minutos no aeroporto. E aí, eu falei para ele, quando eu entrar pro aeroporto, eu te aviso que deu certo. A minha ingenuidade é tanta que eu fui de boas, entrei para dentro, falei, cara, entrei. Aí, faltava 10 minutos pro voo decolar. Aí, eu falei, não, agora eu consegui, tô aqui dentro. Ninguém vai me tirar desse aeroporto. Respeitei a fila no raio-x, respeitei a fila na receita. Eu não pedi licença, não pedi passagem. Não, o pessoal fala assim, Sara, você tinha que sair gritando. Aí, quando eu cheguei no portão, porque quando você passa ainda a receita, passa raio-x, aí tem um rolê. Isso porque Guarulhos não é mais perto, né? O outro é mais longe ainda. Quando eu cheguei na frente do portão, a mulher já sabia meu nome. Todo mundo já sabia meu nome. Já estavam te chamando fazia tempo. Aí ela falou, moça, você não vai embarcar? Eu falei, moça, por favor, pelo amor de Deus. Chegou nesse nível. Pelo amor de Deus, eu tremia. Aí eu falava, pelo amor de Deus. E assim, não comprei mala despachada. Ela olhou pra mim, o que tem dentro dessa mala? Aí eu falei, roupa. Aí ela catou minha mala. Alguém falou alguma coisa com ela no fone. Aí ela saiu, praticamente me pegou pela mão e saiu pelo corredor. Aí quando tava no meio do corredor, ela gritou comigo, Sara, corre! Eu não entendi nada. Eu só corri. Aí minha mala, ela, vai na parede do avião. Eu não sei o que significa, mas tá bom, tô indo, tchau. E aí até fica a dica, né? A minha mala pessoal, a mochilinha, estava... Mesmo que eu não contratei despachada, eu sempre faço uma mala com tênis. A da corrida é sempre junto. Porque quando você, mesmo não tendo contratado, eles podem despachar sua mala. E aí, quando eu sentei, assim, na poltrona, parecia que eu tinha ficado sem ar todo esse tempo. Respirou. Aí, primeiro que o avião todo olhou pra mim, né? E aí, literalmente, eu sentei na poltrona 5 minutos antes do voo decolar. Eu não sei qual pessoa você conhece que num voo internacional conseguiu embarcar 5 minutos antes do voo decolar. Se não foi Deus, não foi outra coisa. A minha esposa era comissária, eu posso te dizer que não embarca. Não embarca. Ainda para um voo para os Estados Unidos direto. Então, não embarca. Esse é meu caso raiz aí, Caraca, gente. Só comigo pra... Se não infartou, o exame médico estava em dia mesmo. Muito bom. E aí tem outro, que é assim, mais pra gente meio que finalizando. Eu falo, quando a gente vai pra trilha, o ideal é que a gente deixe só a nossa pegada, né? Não deixe lixo, não... Então, eu fiz esse quadro que é essa brincadeira, assim, você pode falar o que você quiser, assim, deixar a sua pegada aqui no podcast. Pode ser uma dica, pode ser uma frase, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma dica do seu treino, o que você achar, assim, que para quem tá ouvindo a gente, quer começar no trail, uma dica que você pode deixar. Já deixaram de tudo aqui, desde livro, a série, a convite, tá? Fica à vontade, assim. Corrida é muito gostoso, né, de falar de corrida. Filmes, tem muitos filmes para recomendar, livros também, livros incríveis. Mas se é que eu posso ensinar alguma coisa, é você viver a sua corrida. A gente falou muito disso aqui, né? O que a corrida representa para cada um.
E você não se preocupar, não se comparar. Lá na roça, né, lá no interior, você tem muito os animais, e aí quando você vê os cavalos, né, que estão em charretes, eles andam sempre assim, com um tampão. Então, eles não olham nem para frente, nem para o lado, nem para trás. Eles só olham para frente. Então, isso na corrida e na vida, a gente procurar, né, também só olhar para frente, não olhar para um lado e nem para trás. E quando eu falo de olhar para trás, não é só se comparando apenas a outras pessoas. O olhar para o lado se compara a outras pessoas. Olhar para trás, a gente se compara a gente mesmo. E eu hoje, eu falo, né? Você falou no outro podcast sobre não conseguir, às vezes, correr 5 quilômetros, sendo que já corri 50. Eu hoje vivo muito isso. Eu fiz essas loucuras na Maratona do Rio, mas o meu dia a dia é dessa pessoa que sobe numa esteira e não consegue correr 5 quilômetros sem caminhar. Não tem problema caminhar, mas às vezes por meta a gente quer completar ali meia horinha de treino. E aí, se eu olhar lá para trás, eu já corri 30K com pace de 5,20 e poucos. Já fiz ultra de 10 horas de prova, 50 quilômetros. E eu não consigo correr 5 quilômetros. Tá? A Sara lá de trás estava num momento diferente. Então, a Sara de hoje está vivendo outro momento. E eu falo que a corrida hoje está coadjuvante. Ela vai voltar para o cenário principal, mas hoje ela está nessa pauta porque eu preciso fortalecer a empreendedora, fortalecer a mãe, fortalecer a parceira, e é isso. Muito bom, não, perfeito. Eu acho que a gente tem... Você está vivendo a corrida de outra forma, mas você está vivendo a corrida agora. E só para completar, assim, eu vou falar também uma coisa que eu vou aproveitar o gancho. Eu sempre brinco e falo, você fez a Maratona do Rio, ela acabou, se você quiser correr outra maratona, você vai começar de novo. Você foi maratonista, agora você não tá mais, eu brinco, porque é isso, hoje a gente corre, amanhã você pode ter dificuldade e tá tudo bem, né? É olhar pra frente, gostei dessa. Olhar pra frente e viver o hoje, é isso, acho que é perfeito. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Algum recado? Quer agradecer, mandar um beijo? Fica à vontade. Beijo pro meu amor, Jonathan Hermes. Pra minha filha, Ana Tainá. Te amo. É isso. O beijo pra esse cara aí tem que ser rápido, porque o bicho é rápido, hein? O pouco que eu vi... Pace de 3. É isso. Mas, até isso. Pace de 3 tá aqui com a gente, né? A corrida representa isso. Você perguntou, né? O que a corrida mudou tudo. A corrida transformou da minha vida. Aí, tá vendo que legal? Meu, é isso. Cada pessoa tem uma história, cara. Quantos pedidos de casamento que não tem na corrida, quantas superações. Esses dias eu vi um vídeo do cara, rapidinho. E ele fez um Reels. Eu terminei de ver o Reels, eu tava escorrendo, assim, E a gente chorar. olha por pessoas que a gente não conhece. Ele fez a Maratona de São Paulo, essa última que teve, foi no dia que a mãe morreu, aniversário de um irmão que morreu, e ele foi narrando aquilo, assim, eu terminei o vídeo, 3 minutos, eu tava chorando, eu falei, caraca, é isso, a corrida é isso. E a gente chora com pessoas que a gente E não a gente conhece. não conhece, né? Não, que legal, é isso, pessoal, acho que realmente, eu sabia que a gente ia ter muita coisa pra conversar, mas tem muita coisa pra contar. Eu tenho, se permite, uma última Claro. fala. Você falou agora a gente falou sobre a pessoa que a gente não conhece. Na Maratona do Rio, eu tive muitas mensagens das pessoas que me acompanham, enfim, e poucas ou quase, ou nenhuma mensagem de pessoas que estão próximas, família, enfim. Sim. E não é uma crítica, apenas para lembrar que assim, a corrida importa para você. Pra você, é isso. Então, para as outras pessoas, pode ser excesso, pode ser loucura, mas se faz sentido para você, não espere selo de aprovação, não espere validação de família, de amigos. Às vezes você vira até chacota e depois você vira motivação. É exatamente isso. É isso. Muito bom, muito bom. Esse episódio, então, deve sair nessa semana, eu esqueci a data, até me desculpe, mas antes do dia 19, sempre sai nas terças-feiras, tá bom? Eu vou colocar na descrição aqui também as suas redes sociais. Você quer falar a sua rede social? Corre Mineira, Corre @Corre Mineira, keepway.br, mas se achar Corre Mineira lá na bio tem tudo. E a N Sports também. Legal. Bora trilhar, tá tudo lá na bio. Tá tudo Acha lá. Corre Mineira e o resto... É isso, o nosso é Sauna Lesma Podcast. Eu sempre esqueço de falar, hoje vai ser a primeira vez que eu vou lembrar. Quem chegou até aqui, que gosta do programa, curte e compartilha, porque é muito importante. Avalia no Spotify. Tá bem legal assim os resultados do Spotify, eu tô feliz, tem bastante gente ouvindo, mas é importante avaliar e mandar para os amigos para ajudar a gente. É a forma de apoiar
o podcast. E agradecer também o nosso patrocinador, que é o café. Então, @Cruz da Mata no Instagram e no site cruzdamata.com.br. Acho que é isso, galera. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse foi mais um Sal na Lesma Podcast. Valeu! Obrigada. Muito bom! Obrigado demais, valeu!